Olá, estamos novamente para mais um vídeo. Bom, vou falar hoje sobre os 4 segredos para você administrar melhor o seu dinheiro. 4 segredos. Segredos sim, porque muitas vezes tem algumas coisas que a gente sabe na aparência, mas atrás dessa aparência tem algo para ser revelado, tá? Por isso são segredos. Tá? Mas antes disso, eu sou Sampaio, te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, tá? E também aproveite agora no mês de novembro de 2020, nós estamos com o curso de finanças pessoais para quem não organizou suas finanças, esse passo importante para você partir para o segundo caminho, que é investir e chegar na sua construção do seu patrimônio. E um pouco disso a gente vai falar hoje aqui. Muito bem, tá? Bom, então assim, vamos começar de cara, tá? São quatro segredos. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, se desapegue daquilo que você acha que já sabe, tá? Daquilo que você já aprendeu, daquilo que você está vendo, todas essas coisas aí. Deixa um pouco de lado e simplesmente observe isso e depois traga e veja como é que você está pensando, como é que você funciona na gestão, no gerenciamento, na administração do dinheiro. Uma forma elegante de falar sobre cuidar do dinheiro, lidar com o dinheiro, tá? Então assim, deixe de lado isso e veja. Bom, basicamente, tá? Como se estivesse começando do zero, ok? Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Próximo passinho aí, tá? Primeiro segredo, tá? É entender o que é o rendimento e o que é o patrimônio. É muito claro, mas rendimento, tá? Vamos repetir para o que é claro, às vezes ele fica mais claro quando a gente repete. Rendimento é a sua renda extra, a sua renda de salário, o seu rendimento da sua aplicação, tudo que é renda. Tá? Bom, mas basicamente a renda que constrói patrimônio é a renda do trabalho ativo. É aquele trabalho que você faz e que você vai pegando uma mãozinha aqui e depois vai passando para essa outra mão aqui. Tá? Isso aqui é o patrimônio. Quanto mais você passa para cá, mais essa mão aumenta. Esse é o patrimônio. E esse é o objetivo de uma mentalidade de riqueza. Ok? Então, esse é o movimento, renda e patrimônio. E patrimônio, o que é o patrimônio? Patrimônio é a medida de riqueza. Tá? Quanto maior o patrimônio, maior a riqueza. E quanto melhor trabalha a renda, maior o patrimônio. Então, esse é o primeiro grande segredo. Tá? Então, todo o ganho que você tem é a sua renda, o seu rendimento. Então, o que você precisa fazer? Administrar bem isso é fazer com que exista, então, cada vez mais um consumo com inteligência e que o que sobrar você coloque nesse outro lado, que é o patrimônio. E faça isso crescer com o tempo. Tá? Com o conhecimento você vai ver formas de acelerar mais ou acelerar menos. Tá? Bom, uma ilustração, tá, é que quando você passa a pensar no patrimônio, você pensa então com uma mentalidade rica, como aumentar o patrimônio, como é que ele está andando, como é que ele está indo. Quando você ainda está pensando com mentalidade de pobreza, você pensa em aumentar a renda. E aumentar a renda, só pensar em aumentar a renda, não é a forma mais inteligente, porque você pode estar aumentando a renda e aumentando o seu consumo, aumentando o padrão de vida, e o patrimônio fica esperando. E quando você fica esperando, o tempo vai passando e você pode ter complicações mais adiante. Tá aí um princípio de educação financeira. É administrar bem o presente para ter um futuro de qualidade. Não ter a qualidade agora e o futuro pensar lá depois. Tá? Isso pode gerar muita complicação. Muito bem, então assim, patrimônio é a medida de riqueza. Tá? Número 1. E saber que isto é mais, ter o patrimônio ou pensar o patrimônio é mais importante do que o tamanho da renda. Ou seja, claro que a renda é importante porque é a matéria-prima, mas o patrimônio é o foco. Tá? Muito bem, então, mais uma curiosidade é o seguinte, quando se fala em renda, é a renda ativa, aquela renda que precisa do seu trabalho, você precisa ter uma atuação, entrar em ação, renda ativa. E o patrimônio, ele tem aquilo que chama do rendimento, que chama renda passiva. Você não precisa trabalhar, ele vai gerar essa renda para você. Tá? Estamos falando de educação financeira. Bom, o segundo segredo então, tá? Primeiro foi esse, renda e patrimônio. O segundo segredo é você trabalhar a questão de o poupar. Bom, precisa então fazer esse movimento inicial aqui de ter mais valores para você colocar no patrimônio. Isso é o poupar. Mas a grande questão é a dificuldade para muitas pessoas, porque esse hábito de poupar, ele é um hábito que precisa ser desenvolvido, aprendido de dentro de cada pessoa.
E isso é grande dificuldade, porque temos a cultura do consumo imediato, de viver o momento presente, e escapa esse detalhe de que uma parte, ou uma parte cada vez maior, deveria então ser guardada. Para quem não tem o hábito, a dica é o seguinte, tá? Antes de sair de casa, até eu criar o hábito, pegue um pote, uma gaveta, uma caixa, enfim, e todos os dias, por um período de 30 a 90 dias, você vai guardar um valor ali dentro, coloca ali dentro, todos os dias. Não pode falhar nenhum dia. Depois que você fizer isso, você vai observar que você vai se sentir motivado e vai estar fazendo com que isto já não precise mais, porque virou hábito. Quando vira hábito, você automaticamente vai ter o hábito de poupar ou economizar em todas as coisas. Tá? Então, tá aí a dica, repetindo, porque essa dica eu já devo ter falado com outras palavras em várias outras vezes, mas esse é, então, um segredo. Você está com isso muito claro, está bem claro isso, então esse é o ponto. Tá aí o pote diário. E cuidado com o modelo, então, programado que tem para o consumo, para sermos os consumidores, para viver o presente. Tá? Quanto mais você ganha, mais você gasta. E está aí até um lembrete, 13º agora, final do ano, novembro, dezembro. Então, é a oportunidade de, será que precisa gastar? Porque existe um hábito de consumir o 13º para gastos. Tá? Ou é a oportunidade de fazer com que ele fique lá guardado, nem que seja uma parte. Tá? Quem sabe, tá? Uma experiência aí. Então, a gratificação imediata pode comprometer, então, mais seriamente o futuro. Então, esse é o momento o segundo segredo, é saber poupar, administrar o dinheiro para que ele sobre e que você invista. Bom, e já que eu falei em invista, o terceiro segredo é o investir. Investir é, na verdade, colocar no patrimônio em lugares certos para que ele se multiplique. Tá? Então, isso é simplesmente o investir. Bom, quando você investe, tá, você está investindo em coisas que são seus bens. O que são bens? A palavra bens é legal porque ela mostra que é coisa do bem. Enfim, meus bens estão crescendo. Então, você investe no mercado financeiro, você vai estar colocando dinheiro em CDBs, no Tesouro Direto, você está comprando ações, você está comprando imóveis para você viver de aluguéis. Enfim, você está construindo bens com o dinheiro que vem do rendimento. E essas escolhas, aí você está montando uma estratégia, um plano para você, então, investir. Se você não faz isso ainda, se você não tem isso, você precisa, então, começar. Se você não sabe, você precisa, então, de ajuda, talvez, para você acelerar esse processo. Tá? Ao mesmo tempo que continue estudando para você ir, na verdade, acompanhando as mudanças que vão ser exigidas para você ter mais rentabilidade, para você fazer com que cresça mais rápido esse patrimônio. Tá? Bom, por exemplo, investimento não é você comprar, por exemplo, o carro mais caro, você comprar a casa na praia, você ter essa coisa de aparência de riqueza, esse estilo de vida, essa cultura do estilo de vida apenas de glamour. Claro que é bom, é legal você ter coisas de qualidade, é importante, mas não é necessário que você viva ostentando isso. Então, isso é uma coisa muito importante que está preservada em toda a literatura e como princípio dos realmente milionários. Tá? Bom, então você vai gerar aí então esse processo de investir com essas estratégias, tá? Que estão disponíveis. Outra coisa importante é o seguinte: investimento, tá? Existe um grande engano e uma grande falácia, né? Que investir é coisa de rico. Na verdade, investir é para todo mundo, para qualquer pessoa, porque hoje não tem limitação de valor para você começar. Então, você começa pequeno, você se organiza e isso vira que nem o hábito, aquele que eu falei da poupança, de guardar um pouquinho. Aquilo que você quer converter num grande negócio, você precisa você precisa agir em cima dele para que ele aconteça. Então, investimento, tá? Se não souber, se não conseguir, comece já de alguma forma, mesmo que seja com a ajuda de uma pessoa, para dar o primeiro passinho, o segundo passinho, o terceiro passinho, enfim, depois você vai seguir sozinho e cada vez fica melhor. Bom, esse foi o terceiro segredo, você vai investir. Você trabalhou então o primeiro, que foi a renda, o patrimônio, depois o poupar, depois o investir. E o quarto passo para concluir, nós fechar esse vídeo, é o seguinte: é viver a simplificação das coisas, é simplificar. Simplificar o quê? O padrão de vida, o estilo de vida. Quando você faz isso, você aumenta a capacidade de construção de patrimônio.
E o patrimônio é a medida de riqueza, lembrando. Tá? Então, uma ideia aqui para você conseguir esse patrimônio é coloque lá o seu patrimônio hoje, qual é o patrimônio que você quer daqui a 12 meses, daqui a 36 meses, daqui a 5 anos, esse é o seu desejo. E vai acompanhando o crescimento dele até chegar onde você quer. Tá aí a ideia, simplifica e joga para o patrimônio. Conclusão desse vídeo. Tá? Encerrando de forma mais rápida possível, para não ser algo que vá simplesmente lotar a sua mente aí. Nós falamos sobre o rendimento, o patrimônio, o poupar, o investir e o simplificar o seu padrão de vida. Basicamente são esses 4 segredos que precisam ser sagrados para que você realmente faça grandes mudanças na sua vida. Tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!